Glória a Deus. Vamos ver então a palavra do Senhor. Isaías capítulo 50, versículo 6. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Amém? Vou ler de novo. Vou ler primeiro o versículo 7, depois eu vou repetir o 6. O 7 então diz assim: porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Agora eu vou repetir o 6. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Feche teus olhos. Querido Deus, ó Pai maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, eu peço, vem falar conosco agora. Vem, querido Deus, falar ao coração de cada um que aqui está. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja falando na necessidade de cada coração. Que o Teu Espírito Santo esteja nos sustentando, nos alimentando, Senhor, com a Tua palavra, pois a Tua palavra é fiel. Te dou graças, ó Pai, e peço, me usa, que eu desapareça por completo, Senhor, mas que o Senhor apareça através da minha vida, que o Senhor fale através da minha boca. Querido Deus, fala conosco. Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem. Hoje eu vou pregar, irmãos. Não vai ser nada de texto difícil, de escatologia, não. É uma palavra bem simples, mas poderosa. Poderosa no sentido de que o que aconteceu nesse texto que nós lemos aqui teve muito valor, muita importância. Então não vou estar te falando nada a respeito do que ainda está por acontecer, mas do que já aconteceu. Amém? E como eu sempre estou, dando sugestões de livros para vocês, essa mensagem tem muita coisa aqui, alguns exemplos eu tirei de um livro chamado Ele Escolheu os Cravos, de Max Lucado. Se você quiser anotar e depois adquirir esse livro, é bem interessante. Tá? Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar a respeito do que o Senhor Jesus suportou por nós. Amém? Quando diz ali assim, no versículo que nós lemos: ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Quero te falar especialmente a respeito desse cuspiam. Nós sabemos que o Senhor Jesus foi para a cruz e suportou tudo sozinho, para poder salvar a nossa alma, né? Porque Ele ficou totalmente sozinho na hora do seu sofrimento. Os discípulos fugiram, viraram as costas. Não ficou ninguém com Ele, a não ser João aos pés da cruz. Mas todos os outros fugiram, por medo de serem presos também. Então, o Senhor, tudo que Ele passou na cruz, irmão, Ele suportou sozinho, Ele aguentou sozinho. E por que Ele fez isso?
porque Ele me amou. Eu nem existia ainda, mas Ele já me amava. Porque Ele te amou, você também ainda não existia, mas Ele amava você, porque Ele sabia que um dia você estaria aqui. Amém? O Senhor sabe todas as coisas. Então Ele sabia que hoje você estaria aqui ouvindo essa palavra. E Ele suportou tudo sozinho, então, porque Ele nos amou. Ele nos amou de uma maneira tão especial que Ele não fugiu da dor que Ele tinha que passar para poder salvar a nossa alma. Então veja só, quando Ele suportou tudo sozinho, os discípulos fugiram. Herodes queria um espetáculo, Herodes queria um show. Herodes não estava nem aí se o Senhor Jesus ia sofrer ou não, ele queria um show, ele queria ver um espetáculo. Pilatos, na verdade, ele queria se livrar do problema, por isso ele lavou as mãos. Ele queria se livrar. Jesus para ele era um problema, porque ele tinha de resolver aquele assunto com os judeus. Então ele queria se livrar desse problema, né? A multidão que estava ao redor, porque tinha muita gente olhando, mas nenhum ali olhando para apoiar Jesus no que ele estava fazendo. Eles estavam olhando, como eu falo sempre aqui para vocês, de curiosidade. O povo estava curioso para saber o que ia acontecer com aquele homem, com aquele nazareno, aquele carpinteiro que agora tinha sido preso e que só fazia o bem, que só fez o bem, mas que agora foi preso e estava indo para a cruz. Então o povo estava curioso. E os soldados? Os soldados queriam sangue. Era tudo que os soldados queriam, era ver sangue. Sangue. E Jesus estava ali, sozinho. E como se já não bastasse tudo o que ele estava passando, porque do momento que Jesus foi preso até a hora da morte na cruz, ele só apanhou. Ele apanhou, ele foi humilhado, ele foi envergonhado, ele foi chicoteado. E tudo que os soldados precisavam fazer era prender Jesus, porque eles estavam ali a trabalho do exército romano. Eles precisavam então prender Jesus por ordem do governador e depois crucificar. Mas eles não ficaram só nisso. Eles não se contentaram de apenas prender Jesus e depois de o crucificarem. Eles queriam se sentir importantes, fazendo o Senhor Jesus se sentir inferior. Sabe quando tem pessoas que se acham grandes, quando fazem outros se sentirem pequenos? Era assim que os soldados estavam fazendo. Eles queriam se sentir grandes porque estavam ali naquele momento com autoridade nas mãos, com poder nas mãos para prender, para machucar, para ofender, para humilhar. E então faziam com que o Senhor Jesus se sentisse pequeno, humilhado. E por isso então eles cuspiram em Jesus. Felipe, está dando um problema. Eles cuspiram em Jesus. Aí você pode dizer assim: ah, pastora, mas cuspir em alguém não machuca, né? Não machuca mesmo. Mas Jesus já tinha apanhado tanto, a carne dele estava toda dilacerada, estava toda moída. E mesmo assim os soldados cuspiram nele. É claro que o cuspo dos soldados não doeu fisicamente.
mas doeu na alma. O que significa cuspir em alguém? É sinal de desprezo. Sabe quando você quer desprezar alguém? Não sei se você já fez isso alguma vez na tua vida, espero que não. Porque se fez, peça perdão a Deus, porque é uma coisa bem séria. Mas se você já fez ou já viu alguém fazer, né, cuspir em uma outra pessoa, ou mesmo que não toque no rosto, no corpo da pessoa, mas só pelo fato de cuspir no chão, direcionado a alguma atitude de outra pessoa, isso é sinal de desprezo. Ficou claro isso, irmãos? Ficou entendido? Você já viu com certeza alguém querendo recusar alguma coisa, desprezar alguma coisa, cuspir, né? Você já viu isso com certeza. Então, o cuspo, ele não machuca fisicamente, mas ele fere a alma e fere a moral da pessoa. Então veja só, se você cuspir em alguém, ou se alguém cuspir em você, essa pessoa que recebeu então, né, essa cuspida, ela vai se sentir um lixo, ela vai se sentir pequeno, ela vai se sentir desprezado. É como que você se sente assim a pior pessoa no mundo. Deu para entender isso, irmãos? Amém? Então olha só, os soldados não se contentaram apenas em tirar sangue de Jesus. Eles queriam fazer com que o Senhor Jesus se sentisse humilhado. E por isso cuspiram. Porque o conhecimento, então, é que o cuspe é sinal de desprezo. Dizer, você não é nada, você não vale nada, é pior do que lixo, estou cuspindo em você. E daí, então, vamos pensar um pouquinho, irmãos. O Senhor Jesus, que com a saliva dele, curava os outros. Jesus, está escrito em Marcos capítulo 8, do versículo 22 ao 26, você pode conferir depois, na tua casa. Ele curou um surdo, mudo. Ele pegou a saliva, né, e agiu na vida daquele homem. Porque a saliva. Porque nós podemos entender, aqui eu quero que você pense um pouquinho mais além comigo. Vou te citar aqui um exemplo. Não leve para o lado da maldade, por favor, mas eu vou falar disso. O sêmen humano, o sêmen do homem, né? Ele é um fluido que conduz o espermatozoide até o útero feminino, aonde vai ser gerada uma vida. Ficou entendido isso? Então nós podemos considerar, e a saliva é considerada por estudiosos, por pessoas que entendem desse assunto, a saliva é considerada como se fosse o sêmen da palavra. Ficou entendido? A palavra sai da nossa boca, na nossa boca está a saliva. Então nós podemos considerar a saliva como o sêmen da palavra, ou seja, aquilo que vai dar vida à palavra. Entendido, irmãos? Amém? Então olha só, o simbolismo disso e o significado disso. Quando os soldados cuspiram em Jesus, eles estavam manifestando, através daquele cuspo, daquela cuspida que eles deram em Jesus, toda a maldade que tinha no seu coração e que saía através das palavras e daquele cuspo. Entendido? Amém? Essa maldade do coração humano que fala lá em Jeremias capítulo 17, que o coração humano, ele é sujo, ele é corrompido. O coração humano, né, se você quiser anotar, é Jeremias 17:9,
nos diz que o coração humano é maldoso, é enganoso, é malvado. Então, quando os soldados cuspiram em Jesus, eles estavam, através da saliva, que é o sêmen da palavra, quer dizer, o fluido que faz com que a palavra receba a vida, eles estavam mostrando toda a maldade que eles tinham no coração. E que essa maldade nós podemos substituir pela palavra pecado. Amém? Então, olha só, o Senhor Jesus todo ensanguentado, todo ferido, machucado, porque como nós lemos ali em Isaías, ofereci as costas aos que me feriam. As costas de Jesus estavam dilaceradas. E as faces, ou seja, os dois lados da face, aos que me arrancavam os cabelos. Os soldados não só bateram em Jesus, eles arrancavam a barba do Senhor Jesus. Você já parou para pensar nisso? Tudo que Jesus aguentou por nós. Arrancar a barba. Qual de vocês, às vezes vocês homens, né? Que para fazer a barba, às vezes já é difícil, né? Eu não sei isso, mas eu vejo falarem que machuca, que arranha, não é assim, irmãos? Não é? Então imagine arrancar, porque Jesus é judeu, ele não era, ele é, porque ele está vivo. Então ele tinha barba, todo povo judeu tem uma barba bem alinhada, e Jesus tinha barba. Eles arrancaram aquela barba do Senhor Jesus, eles arrancaram, e ele disse ali, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Essa profecia aqui o profeta Isaías fez há anos antes da crucificação. Jesus ainda nem tinha nascido nesse mundo para vir morrer por nós. Mas Deus já tinha falado através de Isaías que iam cuspir em Jesus, que iam humilhá-lo, iam querer fazer ele se sentir a pior pessoa. E ele disse aqui então, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Ou seja, Jesus não limpou, ele nem podia limpar. Eles cuspiram naquele rosto todo ensanguentado, todo machucado, e o cuspo dos soldados, que não foi uma vez, diz cuspiam. Lá em Mateus também fala, nós vamos ler daqui a pouquinho. Mateus capítulo 27, versículo 26. Então Jesus não pôde limpar. Ele não tinha nem condições de limpar o rosto, né? Ele não tinha condições, ele estava todo ferido e estava preso. Então aquele cuspo se misturou ao sangue de Jesus. E se misturando ao sangue de Jesus, é como que nós podemos entender assim, que através daquele sangue tão puro e tão perfeito, que é o sangue de Jesus, aquela maldade que tinha no cuspo dos soldados, Jesus levou para perdoar. Entendido isso, irmãos? Amém? Então veja só, Jesus não limpou o rosto, bem pelo contrário. Ainda diz no versículo 7, que daí eu fiz questão de ler ali no início, que diz assim, porque o Senhor Deus me ajudou. O que é isso? Ele estava falando, o Pai me ajuda. Mas o próprio Pai, quando Jesus estava na cruz, ele virou as costas para o Senhor. Por quê? Porque o Pai, Deus é tão santo, que ele não podia ver aquela cena tão horrível que estavam fazendo com o filho dele, e por causa de todos os nossos pecados que estavam em cima do Senhor Jesus naquele momento. Então o Pai virou as costas, o Senhor Jesus ficou sozinho. Mas e ele ainda disse aqui, pelo que não me senti envergonhado. Olha só, Jesus não se envergonhou por passar tudo aquilo que ele passou por mim e por você. Mas quantas são as vezes que nós nos envergonhamos dele? Não é verdade? Não é assim, irmãos? E ele ainda disse mais, por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. O que é isso? Quando Jesus disse que ele fez o rosto dele como um seixo, o que é um seixo? Um seixo é um fragmento de rocha, é um cascalho, e que levado pela água, a água vai, como é que eu vou dizer para você?
ajustando as pontas daquela pedra até deixar a pedra bem redondinha. Amém? Então isso é um seixo. E Jesus disse, fiz o meu rosto como um seixo, quer dizer, eu fiquei forte, eu não reclamei, eu não murmurei, eu aguentei. Por tua causa é que Jesus aguentou. Então ele está dizendo, me afrontaram e me cuspiam, mas eu não me senti envergonhado por isso. Jesus estava dizendo isso porque ele sabia, irmãos, o preço que ele tinha que pagar pela nossa alma, que era preço de sangue. Uma alma pode se juntar todo o dinheiro, toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata, todo quanto é pedra preciosa que existe no planeta, não paga o valor da tua alma. Amém? Se você às vezes se sente assim tão inferior, quem sabe desprezado, que nem quando uma pessoa cospe no outro, não fique assim. Você tem um valor muito grande. O teu preço é preço de sangue. Dinheiro nenhum paga a tua alma. É preço de sangue. Por isso Jesus precisou morrer por nós, derramar o sangue dele até a última gota. Por isso ele aguentou os cuspos dos soldados, sem reclamar. Por isso ele fez o rosto dele como um seixo, ou seja, ele fez o rosto dele como uma pedra. Ele ficou forte. E nós sabemos que Jesus é conhecido como a pedra angular. Ele é a rocha da nossa salvação. Amém? Então ele disse que ele suportou tudo isso e não se sentiu envergonhado. E nós às vezes nos envergonhamos do Senhor Jesus no meio de amigos, no meio de conhecidos, no trabalho, na escola, na família, né? Você não precisou morrer. Jesus morreu por você. Por isso que eu digo sempre, se um dia você precisar morrer por Jesus, morra, mas não negue Ele, porque Ele não te negou. Ele aguentou tudo por você. Às vezes quando a gente diz assim, Jesus morreu por você, a pessoa diz, mas não foi só por mim, foi por muito mais gente, eu não sou ninguém. Jesus morreu por você, irmão. Jesus morreu por mim. Acredite nisso, ponha isso no teu entendimento, na tua cabeça. Você vale o sangue de Jesus. Amém? Dá um glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Então veja só, o Senhor Jesus aguentou o desprezo. Ele aguentou a dor. Ele não limpou o rosto. Ele não quis limpar o rosto. Ele nem podia mesmo na situação que ele estava. Mas ele não, mesmo que ele pudesse, ele não ia limpar. Porque ele queria fazer aquilo por nós. Então olha só. Da onde veio aquele cuspo dos soldados, estava vindo toda a maldade, todo o ódio, todo o rancor, toda a amargura, toda a inveja, todo o ciúme que possa existir no coração humano. Os soldados ali demonstraram aquilo ali, mas hoje nós fazemos isso também. E você pode dizer assim, pastora, eu não queria cuspir em Jesus. Será, irmão? Será que não? E mesmo que não fosse cuspir literalmente, quantas são as vezes que nós cuspimos no rosto de Jesus através das nossas atitudes? Como assim, pastora? Quando você fala mal de um irmão, você está cuspindo em Jesus. Sabia disso? Quando você mente, você está cuspindo em Jesus. Quando você faz fofoca, você está cuspindo em Jesus. Quando você escolhe coisas do mundo ao invés de Jesus, você está cuspindo em Jesus. Quando você volta para trás na tua fé, você está cuspindo em Jesus. Quantas são as vezes que nós fazemos isso dia a dia, irmãos?
E às vezes não percebemos e nos achamos muito santos. Mas estamos fazendo aquilo que os soldados fizeram. Que através do cuspo transmitiram a maldade que tinha no coração. E nós, através das atitudes, também transmitimos a maldade que tem no nosso coração. Que é o símbolo aqui, o cuspo dos soldados. Ficou entendido isso? Então, cada vez que você faz alguma coisa para o teu semelhante, para o teu irmão, você está fazendo para Jesus. Quer ver? Vamos ler. Abra a tua Bíblia aí em Mateus 25:40. Mateus 25:40. O Senhor Jesus falando aqui a respeito do grande julgamento. Nós sabemos que esse texto bíblico aqui está se referindo principalmente ao povo judeu no período da grande tribulação. Mas nós também podemos usá-lo, e ele é também para os nossos dias de hoje. Então olha o que diz aqui, versículo 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Se você trata bem uma pessoa com respeito, com educação, com amor, você está tratando bem a Jesus. Se você trata mal uma pessoa, se você tem ódio de uma pessoa, esse ódio não está indo para a pessoa, está indo para Jesus. Porque Jesus disse aqui, ó, sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, ou seja, quando você fazer alguma coisa para o teu próximo, a mim o fizestes. Jesus falando. Então nós temos que entender isso, irmão. Quando você trata mal uma pessoa, você não está tratando mal a pessoa, você está tratando mal a Jesus. Por quê? Ah, pastora, eu não, Jesus não está ali na minha frente. Eu estou tratando mal, fazendo alguma coisa contra a pessoa, não contra Jesus. Mas se Jesus disse que está fazendo, se fizer para alguém, está fazendo para ele, Jesus não mente, então é verdade. E também porque, lá em Gênesis, lá no início, Deus falou assim, que tinha feito o homem, a sua imagem e semelhança. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, quando você faz para alguém, você está fazendo para o próprio Deus. Se você está fazendo bem, você está fazendo bem para o próprio Deus. Se você faz o mal, você está fazendo o mal contra Deus. Então veja só, não é em vão que o Senhor Jesus falou em outros textos dizendo assim, que nós temos que fazer o bem e amar até os nossos inimigos. Porque se nós não amarmos as pessoas, olha bem o detalhe, você não precisa concordar com a atitude das pessoas. Ah, pastora, mas então, por eu ter que amar as pessoas, eu vou concordar com tudo de errado que a pessoa faz? Não. Você não deve concordar com as atitudes erradas das pessoas. Mas o amor por aquela pessoa que está fazendo coisa errada, esse você não pode negar. Então você deve amar o teu próximo. Amém, irmãos? E lembrar sempre disso. Qualquer coisa que eu fizer contra o meu próximo, ou seja, a pessoa que está perto de você, que convive com você, ou de repente você nunca viu a pessoa, mas você encontra na rua, te pede uma ajuda, ajude, você vai estar ajudando o próprio Jesus. Se você nega uma ajuda, você está negando para Jesus. Ficou entendido, irmãos? Amém? Estou batendo bem nessa tecla para você perceber a importância. E por isso que Jesus disse que não adianta dizer que ama a Deus se não ama a pessoa que está vendo. Então, olha só. Sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Como você tem tratado Jesus aí, eu te pergunto? Como você tem tratado o teu próximo, o teu semelhante? Aquilo que você tem feito para os outros, você está fazendo para Jesus. Vamos ler agora Mateus
capítulo 27, está bem pertinho aqui já, né? É só virar a folha. Mateus, capítulo 27, do versículo 26 ao 31. Para nós vermos aqui, então, tudo que eu te falei, que eles cuspiram em Jesus, só para ter mais um versículo para comprovar, nem precisava, né? Em Isaías a gente já viu tudo, mas vamos comprovar aqui então. Mateus 27, versículo 26, diz assim, ó: Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, ou seja, debochavam dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele. Entendido isso, irmãos? Aquilo que Isaías profetizou há muitos anos antes, se cumpriu aqui, ó. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, ou seja, debochado, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Então, olha só, irmãos, o Senhor Jesus passou tudo isso por você. Então, tenha o entendimento de que você é importante para Jesus. Mas ao mesmo tempo nós temos que ter o entendimento de que sem Jesus nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Se não for a justiça de Jesus agindo em nós, somos condenados ao inferno. Às vezes tem pessoas que dizem assim: mas eu sou uma pessoa boa. Eu não prejudico ninguém. Se eu não posso ajudar, eu também não prejudico. Será? Olha só. Até nesse livro que eu falei para vocês, né, até esse exemplo aqui que eu vou te dizer agora, foi um dos exemplos que eu tirei dali. Que diz assim, ó: se um porco, um animal, porco, se ele se comparar aos demais porcos do chiqueiro, ele pode até dizer: eu estou limpo como todos. Entendido? Um porco se comparando aos seus companheiros no chiqueiro, ele vai dizer: eu estou igual a todos, então eu não sou pior que eles, né? Mas um porco comparado ao ser humano, aí está o problema. Ficou entendido? Porque o porco é imundo e o ser humano aí está mais limpo, né? Então, usando esse exemplo aqui do porco, nós podemos entender que nós, comparados a Deus, que é o padrão de perfeição, Deus é o padrão de perfeição, Jesus é o padrão de perfeição. Então, quando nós nos comparamos aqui, ó, por exemplo, estamos todos aqui, eu posso dizer: eu sou igual aos irmãos, eu não tenho nada de pior do que eles. Quando nós nos comparamos uns com os outros, está tudo bem, né? Mas quando nós nos comparamos a Jesus, aí é que está o grande problema. Porque Ele é o padrão de perfeição. Então é como se nós fôssemos aquele porco que está se comparando ao outro, quando estamos nos comparando a nós mesmos. Mas comparar o porco comparado ao ser humano é como nós comparados a Jesus, porque Jesus é santo, é perfeito, é padrão de perfeição. Não tem nada de errado em Jesus, não tem nada que possa dizer assim: Jesus não é santo. Não, nada. Ele é santo, 3 vezes santo. Então Ele é o padrão de perfeição. E daí, quando nós nos comparamos a Jesus, então nós enxergamos o nosso pecado. E quando nós nos comparamos a Jesus, então, que é o padrão de perfeição, e que mesmo assim
fez o rosto dele como um seixo, ou seja, como uma pedra, para poder aguentar tudo aquilo que ele aguentou por nós. Quando nós nos comparamos com ele, nós somos piores do que aquele porco lá no chiqueiro. Ficou entendido, irmãos? Por quê? Porque nós somos pecadores. Porque o nosso pecado, porque a maldade do nosso coração flui igual a maldade dos soldados que fluiu quando eles cuspiram em Jesus. Então lembre desse detalhe. A saliva é como o sêmen da palavra, ou seja, da vida a palavra. Aquilo que você fala vem do teu coração. O que é que você tem falado? O que é que você tem feito? Qual tem sido a resposta da tua saliva? Para os soldados foi um cuspo nojento, mas para nós tem que ser santo, porque hoje nós já somos de Jesus. O que você tem falado? Quais têm sido as tuas palavras? O que você tem feito para o teu próximo? Você está fazendo para Jesus. O que você está fazendo para Jesus, meu irmão? Você está mentindo para Jesus? Você está cuspindo em Jesus quando você não tem força para abandonar um vício? Tá. Você está cuspindo em Jesus quando você prefere o cigarro no meio dos dedos e na boca? E aí diz assim, mas eu amo Jesus. Você ama Jesus, mas você está cuspindo em Jesus, com o teu vício, com o teu pecado escondido. Você está cuspindo em Jesus. Mas esses soldados eram malvados, eu nunca faria isso. Tem gente que faz pior ainda. E só ama Jesus quem obedece a Jesus. Tem um versículo que diz, lá em João 14, Jesus diz, se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Então não adianta dizer que ama Jesus se não guardar a palavra dele no coração e praticar. Não adianta só guardar, tem que praticar. Pastora, mas quando eu vi eu já pequei. Muito fácil, só se arrepender. É fácil. Jesus está de braços abertos para você que pecou e está dizendo, volte para mim, eu quero você, eu te amo. Jesus não te condena pelo teu pecado, Ele veio para te salvar. Só que a pessoa tem que se arrepender. Ficou entendido isso, irmãos? Então o significado do cuspo dos soldados, por que a Bíblia falou tão declaradamente que cuspiram em Jesus? Justamente por isso, porque representa a maldade. Tudo aquilo que veio do coração do soldado lá, cuspiram em Jesus. O sêmen da palavra deles naquela hora era ódio, era raiva, era maldade. Eles queriam ver sangue, eles não estavam só contentes de ter prendido Jesus, eles queriam sangue. E o pecado faz isso com a pessoa. Se a pessoa pecar, ele não fica só naquele pecado. A Bíblia nos diz que um abismo chama outro abismo. Se a pessoa mentiu, dali a pouco ele não vai só mentir, ele vai mentir e vai roubar, ou qualquer outro exemplo. Um abismo chama outro. Então o que nós temos que entender é isso. Jesus fez tudo sozinho, aguentou tudo sozinho, por nós, e aguentou tudo sozinho com amor, sem reclamar. E nós às vezes não aguentamos nada, e só ficamos reclamando, porque a vida está difícil, porque a vida está ruim, porque isso, porque aquilo outro, porque eu não aguento mais, porque eu não vou mais na igreja, porque eu vou voltar para trás, porque eu não estou conseguindo. Dobra o joelho e ora que você vai conseguir. Ele já fez tudo por você. É como, sabe aquele ditado que diz que tem o queijo e a faca na mão? Né? Que está tudo fácil ali. Para nós hoje é assim, irmãos. Jesus fez tudo, está tudo fácil, está na nossa mão. Só basta querer. Se não querer, Ele não força. Mas quando queremos, Ele nos ajuda. Então não seja mais uma pessoa que procura ser santo apenas para os outros enxergarem. Procure ser santo de verdade. A gente sabe, a gente na verdade não pode saber, mas você sabe de você mesmo. Você é aquilo que você é quando você está bem sozinho na tua casa. Porque ser uma coisa perto dos outros
Muito fácil. Mas quando você está sozinho lá na tua casa, quando você está sozinho lá no teu quarto, quando você está sozinho no teu banheiro, quando você está sozinho, enfim, aonde for, o que você fizer enquanto você está sozinho é aquilo que você é. Ah, eu estou sozinho, eu posso fazer o que eu quiser, ninguém está me vendo, ninguém vai me julgar, ninguém vai me condenar. Ninguém? Deus vê todas as coisas. Então procure ser, irmãos. Nós temos que procurar ser santos, porque Deus é santo. Pastor, eu não consigo. Você está no processo de santificação. De vez em quando você vai cair, mas não volte para trás. Não desanime na tua fé. Aos poucos você vai conseguindo. É como subir degraus de uma grande escada. Quando você começou, quando você conheceu Jesus, você estava lá embaixo, não tinha subido nenhum degrau ainda da escada. Aí você sobe o primeiro, conhece mais um pouquinho da palavra, sobe o segundo, e assim vai. E quando o Senhor Jesus vir nos buscar, aí então nós já vamos ter subido o último degrau, para estar para sempre com Ele. Então não se culpe se você pecou, peça perdão, porque Ele aguentou tudo isso para poder te perdoar. E porque a tua alma tem preço de sangue. Pode juntar todo o ouro do planeta, não paga o valor de uma alma, do que dirá de toda a geração humana, desde Adão. Então Jesus morreu por todos nós. Amém, irmãos? Entendida essa história do cuspiram em Jesus? Amém? Não faça isso, né? Não, agora como é que eu vou falar? Não cuspa em Jesus, né? Essa palavra é tão chata de falar, mas não cuspa em Jesus com as tuas atitudes. Mas eu já cuspi, então se arrependa e Ele te perdoa. Foi abençoado com essa palavra hoje? Amém? Então dê mais valor a Jesus, porque Ele deu todo o valor para você.